Agora vamos falar um pouquinho sobre descontinuidades. Dada uma função f de x em R, um ponto de descontinuidade da função f é um ponto A no domínio de f, tal que f não é contínua no ponto A. Okay? Então isso define um ponto de descontinuidade. É um ponto no domínio da função f, tal que f não é contínua neste ponto. Em linguagem matemática, nós podemos dizer assim, que dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que x menos a é menor que delta. Isso implica em f de x menos f de a maior ou igual a epsilon. Então todos os pontos de descontinuidade de uma função, eles obedecem essa definição aqui. Para qualquer epsilon que você tomar, existe um delta maior que zero, tal que se qualquer elemento x do domínio menos o a, que também pertence ao domínio, x menos a for menor que delta, isso implica em f de x menos f de a maior ou igual a epsilon. Okay? Então fica aqui a definição importante. Tá? Então isso é a definição do que? De descontinuidade. Vamos dar sequência então, trazendo aqui um exemplo. Né? Vamos chamar esse exemplo aqui de exemplo 3. Esse exemplo 3 diz o seguinte: nós vamos tomar uma função f que vai de R em R, que é dada por f de x igual a zero para todo x racional. E f de x igual a 1 para todo x irracional. Então, para todo número real que você considerar no domínio dessa função, então, para todo x real, f é descontínua. Por que f é descontínua? F é descontínua, pois não existe limite de f de x quando x tenda a A para todo elemento x, ou melhor, vamos colocar assim, para todo A pertencente a x. Não é possível calcular esse limite. Então, por isso, essa função ela é uma função que nós chamamos de descontínua em todos os pontos do seu domínio. E aí, tratando ainda do tema descontinuidade, nós temos dois tipos de descontinuidades.
as descontinuidades de primeira espécie e as descontinuidades de segunda espécie. Então, como diferenciar a descontinuidade de primeira espécie e descontinuidade de segunda espécie? Uma função é uma função descontínua de primeira espécie se acontecer o seguinte: se existe, por exemplo, ela é uma função descontínua de primeira espécie num ponto A. Então, existe o limite de x tendendo a A pela direita e pela esquerda. Só que esses dois limites, eles são diferentes. Então essa daqui seria uma descontinuidade de primeira espécie. Então existem os limites laterais e eles são diferentes. E ou poderia existir também só o limite pela direita ou só pela esquerda. Se existir só de um lado, também a gente considera de primeira espécie. Agora, nós tratamos essa descontinuidade como uma descontinuidade de segunda espécie quando você tiver um elemento A que pertence aos pontos de acumulação positivos, né, vamos chamar assim, e não existir limite de f de x tendendo a A pela direita. Ou, se você tiver um A que é um ponto de acumulação à esquerda, e não existir o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda. Então essa é a diferença entre a descontinuidade de primeira espécie e a descontinuidade de segunda espécie. Para reforçar este estudo das funções contínuas, vamos agora ao corolário número 2. Corolário 2 ele nos traz o seguinte enunciado. Se uma função f de x em r ela é monótona, e f de x é um intervalo, então f ela é contínua. Se f de x em r é monótono e f de x é um intervalo, então f é contínua. Mais um corolário. Seja f de x em r monótono. O conjunto dos pontos de descontinuidade
de f é enumerável. Então ficam aí dois corolários, né? Um garante que se a função é monótona e f de x é um intervalo, então a função é contínua. O outro corolário garante que se f de x é monótona, f de x em R é monótona, o conjunto dos pontos de descontinuidade é enumerável. Fica aí então a dica, né, dos dois corolários que vão nos ajudar no estudo das propriedades das funções contínuas. Compreendendo então este corolário, nós vamos falar agora sobre funções contínuas em intervalos. Até agora nós falamos de funções contínuas em pontos. Agora nós vamos tratar de funções que são contínuas em intervalos. Para começar, nós vamos começar definindo o seguinte: uma função contínua no intervalo não pode passar de um valor a outro sem passar por todos os valores intermediários. Esse é um resultado muitíssimo importante dentro do estudo de continuidade de uma determinada função. Uma função contínua no intervalo, ela não pode passar de um valor a outro sem passar por todos os valores intermediários. E com isso, nós vamos enunciar o nosso teorema número 5, que é chamado de teorema do valor intermediário. E esse teorema do valor intermediário ele tem o seguinte enunciado. Um enunciado bastante curto, porém muito importante. Seja f de AB, intervalo fechado, em R, contínua. E aí, nós temos a condição. Se f de A for menor do que um D, que é menor do que f de B, então existe um C pertencente ao conjunto aberto AB, tal que f de C deve ser igual a D. Esse é o teorema do valor intermediário. Se uma função cujo domínio é o intervalo fechado AB, ela é contínua, e o f de A é menor que um D, que é menor do que um f de B, então existe um C entre A e B, tal que o f de C é igual a V. É aquilo que nós tínhamos comentado agora há pouquinho, que uma função contínua num intervalo ela não pode passar de um valor a outro sem passar por todos os valores intermediários. Então é disso que trata o teorema do valor intermediário. Então, para
fazermos a demonstração deste teorema, nós temos a seguinte condição. Seja, vamos considerar aqui um A formado pelos elementos x pertencentes ao intervalo AB que obedecem a essa condição, f de x menor do que d. Ora, então nós vamos começar concluindo o seguinte: A não é vazio. Okay? Existem elementos pertencentes ao intervalo AB, tais que o f aplicado a esse elemento são menores que o d. Né? Por exemplo, a gente poderia colocar aqui, ó, como exemplo que o f de A é menor que d. Então aí nós já temos um elemento, né, que satisfaz essa condição. E aí nós vamos fazer o seguinte: sabemos já que esse A não é vazio, e vamos afirmar que nenhum elemento de A é maior do que todos os outros elementos. Okay? Então essa é uma afirmação nossa. Nenhum elemento de A é maior do que todos os outros elementos de A. Com efeito, seja, por exemplo, um alfa pertencente a A. Como f de alfa também é menor que d, já que todos os elementos de A são menores que d, o f de todos os elementos de A são menores que d, nós vemos que o alfa ele deve ser diferente de b. Caso contrário, não obedeceria a condição de f de alfa ser menor que d. Ora, então, se alfa é diferente, tem que ser menor, para que obedeça a condição inicial. Tomando epsilon igual a d menos f de alfa. Então esse é o nosso epsilon. Essa escolha aqui é uma escolha bastante conveniente. Toma esse epsilon aqui. E aí nós vamos dar sequência. A continuidade de f em alfa nos dá o seguinte, que existe um delta maior que zero, tal que esse intervalo alfa mais delta está contido em AB. Tal que para todo x, então, pertencente a alfa mais delta, nós vamos ter o quê? Vamos colocar assim, tem-se que f de x
é menor do que f de alfa mais epsilon. Se o x ele pertence a esse intervalo, então é óbvio que se a gente pegar o f de x, que está dentro desse intervalo, ele vai ser menor do que o f de alfa mais f, que seria a extremidade do intervalo. Muito bem. Ou seja, f de x é menor que d, já que todos os elementos do intervalo fechado em alfa e aberto em alfa mais delta, eles obedecem a essa condição. Em particular, o f de x também obedece. Assim, todos os pontos deste intervalo eles pertencem a A. Ok, então todos os pontos desse intervalo pertencem a A. Ponhamos então C como sendo sup de A. Como? C ele é limite de uma sequência xn de pontos de A, né? Então se ele é o sup de A, ele é o limite de uma sequência xn de pontos de A. Tá, então se o C é o limite de uma sequência xn de pontos de A, né, isso também pelo fato de f ser contínuo, o que vai acontecer? Daqui nós podemos concluir que o f do C é o limite de uma sequência xn de pontos de A, que ele também obedece à condição de ser menor que D. Ora, mas o A ele não possui maior elemento. Então não se tem um elemento C que seja o sup de A. Ora, então não vale f de C menor que D. Ok? Já que f de C não é menor que D e que seria f de C, já que ele não é menor que D e f de C não pode também ser maior do que D, porque todos os elementos de A são menores do que D, o que nós podemos concluir? Daqui nós podemos concluir que a única possibilidade que nos resta é que f de C seja igual a D. E com isso nós concluímos então a demonstração do teorema do valor intermediário. Vamos só fazer uma recapitulação nessa demonstração. O teorema dizia que se f de AB
é uma função contínua e f de A é menor que D, que é menor que f de B, então existe um C entre A e B, tal que f de C é igual a D. Para fazer a demonstração, nós consideramos um conjunto A, formado pelos elementos x pertencentes ao intervalo AB, tal que f de x é menor do que D. Então ele não é vazio. Por exemplo, o f de A, que pertence ao conjunto A, é menor que D. E aí nós afirmamos que nenhum elemento de A é maior do que todos os outros. Okay? Então nenhum elemento de A é maior que todos os outros. Com efeito, então, considerando o alfa um elemento de A, f de alfa é menor que D. Então nós vemos que alfa é diferente de B. Se ele é diferente de B, ele só pode ser menor que B, porque B seria o limitante superior do intervalo AB, dado na definição do conjunto A. Tomando o epsilon igual a D menos f de alfa, a continuidade de f em alfa nos dá que existe um delta maior que zero, tal que alfa fechado, a alfa mais delta aberto está contido em AB. E se x pertence a esse intervalo, tem-se que f de x é menor que f de alfa mais epsilon. Ora, mas o alfa, f de alfa mais epsilon é o D. Então f de x é menor que D. Assim, todos os pontos desse intervalo pertencem a A, porque todos são menores que D. Ponhamos então C como sendo supremo de A. Como C é o limite de uma sequência de pontos de A, então f de C vai ser igual ao limite dessa sequência, que é menor ou igual a D. Ora, o que acontece? Pela definição, nós não podemos ter f de C menor que D, maior que D. Também não podemos ter f de C menor do que D. Não podemos concluir isso, porque ele pode ser maior também. Não tem nada que garante que ele seja menor que D. Então, se ele não pode ser considerado nem maior nem menor, a única possibilidade que existe é que ele seja igual a D.